Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tô muito bem, muito feliz por estar aqui no nosso devocional. Também tô muito feliz com a sua presença aí do outro lado e eu espero que você possa abrir o seu coração e ouvir aquilo que o Espírito Santo tem a te dizer. Irmãos, no nosso devocional de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre estarmos preparados para a volta de Jesus. Em todos os sentidos, pode ser que Jesus não venha para buscar a sua noiva, a sua igreja, seu povo lavado, remido. Pode ser que ele venha para buscar a sua vida, para buscar a minha vida, como já vem vindo buscando muitas vidas que já partiram deste mundo. E é muito importante a gente falar sobre esse assunto. A gente tá vivendo uma vida muito corrida, então tem muitas coisas no nosso dia a dia que tem nos ocupado. Mas eu quero vir aqui lembrar você de que a gente jamais deve deixar de buscar a presença do Senhor, de buscar as coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. Será que se Jesus viesse para você hoje, você estaria preparado para esse grande encontro? Você tá fazendo o papel de noiva, se preparando para encontrar com o seu noivo? Não adianta a gente achar que vai viver uma vida de qualquer forma e quando chegar o nosso último dia aqui nessa terra, a gente vai conseguir a nossa salvação de qualquer forma, porque não vai. Porque, irmãos, a própria palavra vai nos dizer que quando o ladrão ele vai roubar uma casa, ele não avisa, porque se ele avisasse, o dono da casa ia fazer barreiras de proteção, ia se preparar e quando o ladrão viesse, ele iria pegar o ladrão no pulo e o ladrão não ia conseguir roubar aquela casa. Assim é a vinda de Jesus, ele vai vir quando a gente menos esperar, num abrir e num piscar de olho. Então a gente não pode bobear, a gente não pode se dispersar com as coisas desse mundo, a gente não pode se deixar levar pelos prazeres desse mundo. Eu sei que no mundo tem muitas coisas boas para nos oferecer, mas são prazeres momentâneos, prazeres que duram no momento ali que a gente está apreciando. As coisas de Deus, as coisas do céu, elas são duradouras, elas vão para a eternidade. Não vale a pena a gente colocar em risco a nossa salvação. Eu sou jovem, tenho 26 anos e no mundo tem muitos prazeres para me oferecer. Só que nada do que eu vivi no mundo se compara com a glória, com a grandeza, com a paz de estar na presença do Senhor, porque eu sei que eu estou nesse mundo de passagem, eu não pertenço a esse mundo, o meu lugar é lá no céu, e eu estou esperando o grande dia de encontrar com o meu noivo, e eu sei que o meu noivo, Jesus, ele quer uma noiva preparada, uma noiva com suas vestes limpas, e a gente não pode contaminar as nossas vestes, a gente não pode se deixar levar pelos prazeres desse mundo, tudo aqui é passageiro. Você já deve ter conhecido várias pessoas que por algum motivo, enfermidade, idade, doença, algum motivo, partiram desse mundo e muitas delas despreparadas. Então, irmãos, você que é jovem, você que é novo, fica adiando a sua salvação, fica adiando o seu encontro com Deus. Eu quero te dizer que você não tem um controle da sua vida, você não sabe quando é o seu último dia. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Busque as coisas de Deus em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Como que você tem agido diante da palavra de Deus, se você tem sido fiel à palavra de Deus, porque a própria palavra nos ensina, se fiel formos no pouco, sobre o muito Deus nos colocará. Então Deus quer uma geração de pessoas fiel à sua palavra, Deus quer uma geração de pessoas que honre a sua palavra, que sejam servos, verdadeiros adoradores. Eu falo isso em geral, porque estar na igreja não é sinônimo de servir a Deus. A gente tem que estar na igreja, a gente tem que ser a igreja, a gente tem que servir a Deus verdadeiramente, não com palavras. Não, gente, é de verdade. Deus conhece as intenções do nosso coração. Tem muitas pessoas que estão enganando os homens, mas a Deus não estão enganando. No livro de Apocalipse, quando
Jesus entrega as revelações aos 7 anjos das igrejas, que acredito eu que sejam os pastores de cada igreja, ele diz que conhece as tuas obras. Então, Jesus, ele conhece as nossas obras, ele conhece a intenção dos nossos corações. Então, a gente tem que ser sincero com a palavra de Deus, fiel à palavra de Deus, viver verdadeiramente para Deus, porque tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão honrando a palavra de Deus, não estão sendo fiel à palavra de Deus. E quando chegar o grande dia, Deus vai olhar para a sua vida e vai dizer: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço. E quando a gente está no mundo, quando a gente está vivendo dos prazeres do mundo, a gente está alimentando a nossa carne. Então, automaticamente, o nosso espírito está enfraquecido. Então, a gente já não consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é. Então, eu quero dizer para você: se achegue a Deus. Peça a ajuda de Deus para Ele te revelar aquilo que você tem feito que está desagradando a Deus. Porque muitas pessoas estão na prática do pecado e não conseguem enxergar porque os seus olhos espirituais estão tampados, porque Satanás tem cegado a vida de muitas pessoas. Tem pecadinhos que as pessoas estão cometendo e estão achando que é normal, mas eu quero te dizer que para Deus não tem pecadinho e não tem pecadão, tudo é pecado. Então a gente precisa se santificar cada vez mais, a gente precisa se preparar mais, vigiar e orar, gente, a gente precisa a todo momento vigiar, não dar trela para Satanás, não abrir brechas para que ele entre na nossa vida. E eu quero dizer para você, irmãos, que somente nós tem o poder de fazer com que o Espírito Santo de Deus afaste da nossa vida. Ele não vai afastar de nós, ao menos que nós demos liberdade para isso acontecer. Porque não tem como a gente adorar dois deuses. Então, ou a gente é amigo do mundo e se torna inimigo de Deus, ou a gente é amigo de Deus e larga tudo aquilo que é do mundo. Então, hoje a gente precisa decidir o que a gente quer da nossa vida, porque Jesus está voltando. E não adianta a gente achar que de qualquer forma, porque eu sou bonzinho, porque isso, porque aquilo, não. A gente tem que ser fiel à palavra dele. A gente sabe que Deus, ele é misericordioso, sim, e que ele não olha somente para os nossos pecados, ele olha para o nosso coração, ele não vê como o homem vê. Errar, todos nós vamos errar. Falhar, todos vamos. Não existe ninguém santo, não existe ninguém perfeito. O que eu quero dizer para você é que você não pode conformar com o pecado. Você não pode conviver com o pecado diariamente. Se você errar, se você falhar, chega diante da presença de Deus, peça perdão, peça ajuda, não conforme com o erro, não conforme com o pecado. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer, vai te dar ajuda para você se libertar daquilo que você sabe que é um pecado, mas que você não tem forças. Então tem coisa, gente, que não é só nós que vamos conseguir. A gente precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa buscar em Deus o fortalecimento, estar na presença de Deus, ler a palavra, alimentar o nosso espírito. E a gente alimenta o nosso espírito quando a gente faz isso. Ora, jejua, lê a palavra, vai na igreja. Quando a gente busca intimidade com Deus. E aí eu tenho certeza que com o seu espírito alimentado, você vai conseguir matar os desejos da sua carne, repreender tudo aquilo que Satanás colocar diante dos seus olhos. Você não vai sentir mais vontade, você não vai sentir mais desejo. Eu falo por mim mesmo. Quando eu estava no mundo, eu fazia várias coisas que, pra mim, quando eu olhava, não via pecado e eram coisas que desagradavam a Deus, mas como eu estava no mundo, cega espiritualmente, eu não conseguia ter força pra dizer não. Eu achava que muitas das vezes eu nem ia conseguir conviver sem fazer aquilo, mas quando eu fui pra presença do Senhor e busquei nele a ajuda, o fortalecimento, hoje eu olho para as coisas erradas que eu fazia, eu não sinto vontade, eu não sinto desejos e eu tenho força pra dizer que não. Então é isso que eu quero dizer aos irmãos. Busquem em Deus a ajuda que vocês tanto precisam. E eu quero ler lá em Apocalipse 22, 7, capítulo 22, versículo 7, que vai nos dizer assim: Eis que eu venho rapidamente. Abençoado é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora eu vou ler o versículo 12. E eis que eu venho rapidamente, a minha recompensa está comigo para dar a cada homem conforme a sua obra. Bom, gente, o livro de Apocalipse é um livro que tem muitas revelações. É um livro que, se você ler, buscar em Deus entendimento e através de pessoas que conhecem, teve o dom da revelação das profecias de Apocalipse, vocês vão ver, gente, tudo que a gente vive hoje, as dores, a fome, as guerras, não se compara com o que vai acontecer.
depois que Jesus vier buscar a sua igreja, depois do arrebatamento da igreja. A gente está vivendo os princípios da dor. Se você acha que nesse mundo tem maldade, que nesse mundo tem coisa ruim, é porque você não sabe o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então, meus irmãos, vamos nos preparar hoje, que a gente tem um Espírito Santo, que a gente tem um Consolador, que a gente tem acesso à palavra de Deus a qualquer momento. Tem muitos lugares que não pode nem ir numa igreja, não pode nem adorar a Deus, que são mortos, são caçados, são perseguidos, são presos. Nós conseguimos ler, orar aí na igreja, adorar a Deus, graças a Deus. Mas chegará um tempo que o Espírito Santo não estará mais sobre a terra e que muitos que quiserem adorar a Deus vão ser perseguidos, vão passar por grandes problemas porque não vão poder, não vão ter liberdade para isso. Então, hoje que a gente tem essa oportunidade de servir, de adorar a Deus, de escolher ser fiel a Deus, não vamos desperdiçar. Vamos cada dia mais buscar a presença do Senhor. E eu creio no nome do Senhor Jesus que você vai ser liberto de tudo aquilo que tem te aprisionado no pecado. E para finalizar, eu quero ler o versículo, capítulo 22, versículo 16, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar-vos destas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz, a descendência de Davi e a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Glória a Deus, meus irmãos. Então, o noivo vem aí. E ele vem para buscar a sua noiva, lavada, remida, com suas vestes limpas. Então, que eu e você possam nos preparar cada dia mais para esse grande encontro. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau!